Papa. Então eu diria primeiramente, olha, infalível é só a internet. Você errou uma vírgula, ele errou um ponto, para tudo. Então o Papa está desbancado de sua infalibilidade, melhor que declare, olha, minha infalibilidade azedou, não funciona. Olha, eu acho que vamos sonhar, digamos, porque acho que o Papa é uma figura respeitável, esse que está ali foi amigo meu, amigo fiel, de toda maneira, foi amigo. Eu acho que a Igreja Católica, como um todo, o cristianismo, porque afeta as demais igrejas, deviam renunciar à sua arrogância de serem a única religião verdadeira, terem a única revelação, e elas se somarem aos caminhos espirituais da humanidade para alimentar a chama interior que está dentro de cada um, sua dimensão espiritual, a presença do sagrado, do divino, que nós somos imagem e semelhança de Deus, com humildade, e aprender-se de trocas da humanidade. Eu uma vez estava conversando com monges lá do Sri Lanka, ele dizia, bom, vocês são religiões novas, precisam de muita doutrina, autoridade, papa, etc. E eu imaginava que nós católicos somos uma religião antiga, 2000 anos. A nossa tem pelo menos 4 ou 5 mil anos de tradição. Nós não precisamos de toda essa parafernália. Nós precisamos da meditação, a viagem para o profundo do coração, conhecer a si mesmo, pertencer ao todo. Nós não temos isso. Então temos muito que aprender com aquilo que aconteceu na história espiritual da humanidade. Na certeza dogmática, que o Espírito Santo chega antes do missionário, que é um cristianismo por aí, que não depende de nós, depende de Deus. Ele visitou as pessoas para fazer o bem, o amor, a compaixão, o perdão. Então, se isso acontecesse, mudaria muito no cristianismo. E nós teríamos uma força de humanização, porque hoje as religiões fazem guerra, especialmente as religiões abrâmicas, judeus, cristãos e muçulmanos. Agora, o que faz a paz é a espiritualidade, que todos entrem em contato com o mistério de Deus e vejam que esse Espírito está em todos os povos, nunca deixou a humanidade. E se um Papa fizesse isso, seria a grande revolução, e eu acho que estaria na linha de Jesus, que disse, se alguém vem a mim, eu não mando embora. Então todo mundo que vai é acolhido. Nós devíamos fazer isso. A imagem e semelhança de Deus. A expressão teológica disso significa que nós somos essa expressão nem é judaica, ela é da teologia egípcia, que o faraó era entendido a imagem e semelhança de Deus, como nós colocamos nos nossos lugares públicos a figura do presidente. Eles colocavam a figura do faraó e cada um se sentia a imagem e semelhança dele, que se considerava Deus. Que significa, no fundo, nós somos o pequeno Deus no mundo. Deus criou o mundo, mas não quis acabar o mundo. Deixou imperfeito para que nós, com o nosso trabalho, nossa invenção, o completássemos. Para que fosse o mundo de Deus, porque Ele o criou, mas fosse o mundo nosso, porque também ajudamos a criar e completamos o mundo. O mundo é inteiro, mas não é completo, e nós também. Então, quando dizemos imagem e semelhança de Deus, significa isso. Nós continuamos a ação criadora de Deus, pela nossa inteligência, pela nossa técnica, e usamos isso para melhorar o mundo e não para piorar, para guardar essa herança sagrada que o universo nos entregou e que Deus nos confiou, para que ela se mantenha, nos alegre, e juntos vamos coexistindo e coevoluindo. Acho que esse é o desafio que se esconde atrás dessa imagem. E aí nós temos capacidade, Deus está em nós, temos o Deus interior, temos capacidade de superar nossas crises. É aquilo que Marx diz: não existe problema para o qual não haja solução. Talvez não saibamos encontrar a solução, mas vamos fazer força juntos para resolver o problema. E aí eu acho que nós vamos resolver.
um aviso. Nós vamos fazer mais 2 blocos de 3 perguntas, e as demais perguntas que não forem respondidas agora serão posteriormente via e-mail pelo professor Leonardo Boff. As últimas perguntas foram feitas pelo Nilo e pelo Eduardo, do Centro de Física de Santa Catarina. Bom, a outra pergunta da professora Laura Pedrosa, que vai estar conosco discutindo assédio moral. Ela diz: Dr. Leonardo Boff, primeiro, parabéns. É possível estabelecer relações de trabalho saudáveis, batizadas na ética, no respeito e na dignidade, e ainda assim gerar lucro? É possível quebrar o paradigma da lógica capital-trabalho, que justifica a precarização das condições de trabalho e a exploração do trabalhador? É possível uma empresa ser sustentável, rentável e também humana? Professora Laura Pedrosa. O Rivaldo do Sindifé, Rio Grande do Norte, faz a seguinte pergunta: qual seria a solução para impedir que etnias dominantes promovam limpezas éticas em suas nações, a despeito do que ocorreu na antiga Iugoslávia, no Afeganistão, no próprio Iraque e outros países? E uma terceira pergunta diz o seguinte: mestre Leonardo, até que ponto o chamado sistema neoliberal contribuiu e contribui para negativamente influir no cenário relatado pelo senhor? É a pergunta do Júlio Leite. Olha, quanto à primeira, a Laura, se nós podemos continuar uma economia integrada, que dê lucros, que respeite a ética, etc. Eu diria o seguinte: dentro do sistema do capital, não. Porque a lógica do capital é maximalizar os lucros no tempo mais curto possível, com o investimento menor possível, para ganhar mais poder na competição e aumentar a minha renda. Então essa lógica é uma lógica profundamente excludente. Eu ganho e todo mundo tem que perder. Isso não significa que invalide um outro sistema que honre o trabalho, o investimento e tenha o lucro decente, no sentido de uma economia que tenha mais equidade, isto é, que distribua de forma mais equitativa os bens e benefícios da natureza e dos ganhos da nossa tecnologia. O sistema vigente, ele acumula muito de um lado e depotencia e explora o outro lado. E isso criou o grande fosso, que é a pobreza mundial, como nunca houve na história, por causa da dinâmica mesmo do capital. O capital funciona assim. O capital é bom para os capitalistas, gente, não é bom para o trabalhador. E quem não entende isso não entendeu nada do que é o capital. Ele é bom para quem quer ganhar dinheiro. Agora, para o trabalhador, ele tem que vender a coisa mais digna que ele tem, que é o salário. Vende seu trabalho. Salário vende sal. Antigamente tinha pouco sal, você ganhava 2, 3 quilos de sal para fazer tal e tal obra. Então, hoje, o grande desafio é libertar o trabalho da escravidão do salário e fazer que o trabalho seja a ação mais importante do ser humano, onde ele plasma a sua vida, plasma o mundo, cria a obra da sua vida. Trabalho como algo libertador, realizador do ser humano. Agora não, é escravidão, você vende o teu trabalho. O capitalista não ama a pessoa, ama o músculo, ama a cabeça de vocês que pensa e vê a questão fazendária. Ela ama isso, não ama a pessoa. Nós queremos uma economia integrada. A economia deu um grande golpe, esse grande economista húngaro-norte-americano Polanyi, um famoso livro, A Grande Transformação, que é um clássico da economia.
Qual é a grande transformação que ocorreu no após-guerra? O golpe que a economia dele acabou com a ética, mandou para o limpo e submeteu a política e a economia e instaurou a ditadura da economia. Tudo vira mercadoria, desde o sexo até a Santíssima Trindade. Com tudo eu faço dinheiro. E diz, e aí nós estamos perdidos, porque as dimensões mais profundas do humano, que tem valor, mas não tem preço, como a gratuidade, a amizade, o amor, a compaixão, a convivência, isso desaparece. Para a gente entender isso, leia um livro do George Soros, o grande especulador do capital. O livro dele, A Crise do Capitalismo, é genial esse livro. Eu li numa noite. Ele diz na página 25, se você quer compaixão, misericórdia, solidariedade, amor, não vá para o mercado, você errou de endereço, porque lá é a guerra de todos contra todos, e só um vence. E ele conta que qual é a crise do capital? Fez tudo mercadoria, então não sobrou espaço para as dimensões humanas. E conta, o filho dele foi para fora de Roma, foi um pôr do sol famoso lá no Castelo do Papa, e o filho perguntou, pai, onde se paga? Quer dizer, para ver o pôr do sol tem que pagar. Virou mercadoria. E não, meu filho, é o sol que está se pondo. Mas vê a mentalidade. Qual é o preço? Então, essa é a crise do capital. Então, eu acho que o lucro é legítimo no sentido da integração da economia, que ela atende à infraestrutura, é a função dela. A infraestrutura da vida, nós precisamos da economia. Ela não deve abolir a política, que é a forma como nós nos organizamos, dividimos o poder, estabelecemos as leis, etc. Dentro de uma aura de ética, valores, princípios, que dão sentido à nossa vida, que regulam os nossos desejos, que permitem a convivência pacífica e não uma violência. Então essas três instâncias têm que estar sempre presentes. E a ruptura delas na sociedade moderna criou a crise atual, que é o neoliberalismo. Neoliberalismo enche a mesa de produtos, só alguns comentam, lá embaixo cheio de gente estendendo a mão junto com os cachorros, não tem acesso porque não pode pagar. Não existe falta de alimentos, existe falta de dinheiro para comprar o alimento. Desde que o alimento entrou na especulação nas bolsas de Detroit, de Chicago, etc., ele ficou especulativo, subiram os preços, os pobres estão morrendo de fome quando a mesa está cheia. Então, esse é o grande problema hoje. Nós temos que reinventar a economia para que seja uma economia política e não uma economia de modelos econômicos, de estatísticas, em função do lucro. Ela tem que ser uma função da vida. Ela tem que ajudar os seres humanos. Mas não só a vida nossa, ajudar a comunidade de vida, que os outros seres da natureza também vivam, tenham condições de se reproduzir, que não desapareçam. Quer dizer, superar o antropocentrismo. A questão do Vivaldo, eu não entendi fisicamente, agora eu vejo. As etnias dominantes e fazem limpezas étnicas. De fato, existem heranças históricas de povos que se guerrearam durante séculos e que, quando podem, fazem a vendetta, fazem a vingança, e se consegue até exterminar os outros, que foi o projeto que os mais perversos, eu andei estudando bastante isso até recentemente, quer dizer, a solução final que o nazismo quis dar